Bom, aqui nós produzimos o 35 ao 40, que é sobre alimentos alternativos, que tem a atividade 5 aqui, né? Tá? E agora nós vamos produzir depois do 40, que está aqui, ó, que é o 41. O 41 vai ser um vídeo sozinho. Nós estamos ainda na bromato, né? No caso de você chegar numa propriedade e ter que calcular uma dieta para leiteiras, e tem, que coisa, e tem disponível 10 alimentos a seguir enumerados. Aqui estão eles: silagem de milho, então é um volumoso; o grão de sorgo, um concentrado energético; isso aqui é o NNP, um concentrado proteico. O grão de milho, na verdade, é um nitrogênio não proteico que vai virar proteína. O grão de milho, que é um energético. É uma de noite, né? O fosfato bicálcico, que é um suplemento mineral. O fenoditifton, que é um volumoso seco. A pastagem nativa, que é um volumoso úmido. O farelo de arroz, que é um energético. O resíduo para limpeza de soja, que é um proteico. O grão de aveia, que é um energético. Quais os 5 que você tem maiores possibilidades de variação na composição e, portanto, você deveria mandar para análise do ENDE e ou Vansuso, os dois, depende do alimento. E quais os 5 que você não mandaria analisar e tomaria os dados das tabelas por terem menor possibilidade de apresentarem variações bromatológicas? E justifique a sua escolha. Vou tirar um pouquinho aqui dos olhos de vocês aqui, tá? Para nós conversar um pouquinho, não precisa nem olhar para a tela. É o seguinte, essa questão é só para dizer assim, eu botei 5 e 5, só para te entender que tu não vai todas as vezes numa fazenda lá, seja um aras, um confinamento, um tambo, uma cabanha de ovinos, uma coisa do gênero, e tu vai lá e tu quer analisar tudo. O cara tem diferentes possibilidades de alimento, lá tem diferentes para comprar também no mercado, e tu vai dizer, mas eu preciso de uma avaliação bromatológica. Mas vai fazer análise de tudo? Por que tu não pega na tabela da aveia? A aveia não vai variar muito, e é isso que eu estou falando aqui. Tem alimentos que têm a possibilidade de variar muito conforme o estágio vegetativo, conforme foi feito o feno, conforme foi a eficiência dos momentos de decisão de fazer, se era muito cedo, muito tarde, tinha muita umidade, se foi bem feito, mal feito e tal. Então tá. O que mais tem possibilidade de variação são os volumosos, e o que menos tem possibilidade de variação são os grãos, como grão de sorgo, grão de milho, grão de aveia e a própria ureia, né? Esses aí não tem muito fosfato bicálcico. Quem mais vai variar são resíduos e volumosos, né? Então vamos ver o que dizer. É mais importante fazer a análise dos alimentos que apresentam maior possibilidade de variação na sua composição nutricional. Porque os que variam pouco podem ser buscados os valores médios das tabelas de composição dos alimentos. Os que sempre variam mais são os alimentos volumosos, devido ao estágio de maturidade, que pode variar muito, e os resíduos de processamento industrial, porque depende dos processos lá. O farelo tem mais isso, menos aquilo, seu cara, entendeu? Destes citados, os que apresentam maior probabilidade de variação é volumoso, que eu não sei que momento o cara colheu a silagem, se tinha muito grão de milho, pouco fenoditifton, se ele colheu muito tarde ou muito cedo. A pastagem nativa, eu não sei o que tinha de composição e nem que idade, se era madura ou se era jovem. O farelo de arroz, que o cara pode botar casca, varredura junto. E o resíduo para limpeza, que depende da sujeira, o tipo de sujeira, o tipo de resíduo que é. Entendido? O que sempre variam menos, mas varia um pouquinho, são os grãos integrais e os produtos originais. O ureia é um produto original. Ele é produzido sempre assim. Fosfato bicálcico também é um produto original. Se fosse o sal comum também. É muito difícil variar.
E o grão de milho, claro que varia, o grão de aveia varia, o grão de sorgo, mas não é muito. Tem um padrão do milho ali, não varia muito, né? Pouca coisa. Então tu entendeu a jogada, por que a bromato é importante, né? Na vida do nutricionista, que ele tem que pegar e fazer a avaliação do alimento, senão ele já sai errado, a não ser que ele seja bom, ó, que o cara conheça bem, e ele olhe para a silagem de milho, veja ela, palpa, bota na mão, cheira, vê a cor, dá uma passadinha na mão assim, vê uma olhada e fala com o cara que fez a silagem e pergunta assim, escuta, esse milho era bom, tinha bastante grão na massa? Não, eu estou vendo aqui. Não, tinha bastante. Então tá bem. Então já tem uma chance de ser boa. Se ela está bem conservada, então uma pessoa, um nutricionista com relativa experiência, não precisa ser muito, ele consegue fácil classificar a silagem se ela é ruim, média ou boa. Que já é bom, né? É melhor do que tu pegar na tabela, né? Se tu conhece. Agora, se o cara foi de uma lavoura que não tinha grão quase, que ele comeu tudo os milho verde ou vendeu na praia, e fez só da parte aérea sem espiga, sem grão, a silagem é mais deficiente, né? Tem isso então, e tem também como é que foi a confecção, como é que foi o armazenamento, se foi bem armazenado e tal. E os fenos é aquilo, né? O cara pode ter colhido no momento certo ou ter colhido muito tarde. Quanto mais tarde ele colher, mais lignificado, mais fibroso e menos digestibilidade e menos proteína tem. Então eu preciso da avaliação. Mas da mesma forma que com a silagem, se o cara olha para um feno, se ele tem experiência, ele vê a relação folha-caule, ele vê a cor, ele sente o cheiro do feno na conservação, ele consegue dizer se esse tal feno de qualquer coisa, que seja de tífito, de alfafa, se ele é ruim, médio ou bom. É melhor do que pegar na tabela cegas, assim, né? Sem tu pegar e ter uma experiência. Ou tu manda para o laboratório. Em tese, o laboratório é o mais adequado, que vai fazer a melhor avaliação. Porque tu, quando tu vai a campo, gente, tu chega lá e o cara, tu não vai poder, ele tá fazendo lá, tá confinando os bois, tu pegar e vou mandar para o laboratório, fazer uma amostra. Daqui 15 dias eu volto aqui, ver se está com os resultados do laboratório, às vezes ele nem saiu direito algum resultado. Eu vou pegar esse resultado e vou fazer as análises direitinho. Não, tu já tem que fazer direitinho na arrancada, depois tu pode no máximo corrigir. E não tem tempo para te estar errando. Tu vai lá, coleta uma amostra de um silo do cara, manda analisar, quando tu volta lá de novo com a análise, já terminou aquele silo e já está no outro, entende? Então tem que ter um pouquinho de experiência. Mas a bromatologia, o entendimento da bromatologia, tanto se tu for olhar nas publicações ou tu chutar a campo que tu tem experiência, tudo é conhecimento bromatológico, né? Então por isso que eu tenho insistido fortemente com vocês nesse item bromatológico. Olha aqui, só para completar, vou com 42 junto, porque ela é muito curtinha, nem preciso nem explicar. O grão de milho é um alimento geralmente mais uniforme em composição bromatológica, mas mesmo assim ele varia em composição. Explique, tá a explicação aqui que eu não preciso nem falar. Sim, existe. Sim, ele apresenta variações por vários, ficou bom, né? Motivos. A variedade de milho diferente tem composição bromatológica diferente, tem milho de alta lisina, milho de alta gordura, que tem mais extrato etéreo, então, né? Adubação diferente, solo diferente, regime hídrico diferente interfere no acúmulo de amido e, consequentemente, no teor de proteína. Se tem mais amido, tem menos proteína. Se tem mais proteína, tem menos amido. Então muda um pouquinho o valor energético dele e o valor proteico. Pouquinho, né? Mas eu poderia usar como um padrão que o milho tem 9 de proteína, mas tem milhos que tem 8,5, 8,3. E daí tem 9,2 nos outros milhos. Aí tem milho que tem um nível de energia de 3.300 calorias, o outro tem 3.400. Então existe variação mesmo num produto que a gente considera padrão. Mas o que mais importa, assim, é a campo, né? Quando tu compra uma partida de milho, na fábrica de ração, cada partida eles coletam uma amostra e analisam. Isso não
tem dúvida nenhuma, na fábrica de ração é isso aí. Mas nas fazendas tu tem que no mínimo cuidar o que eu mostrei outro dia ali, tu tem que cuidar no mínimo, fazer uma medida da, da umidade, né, que seja ali perto de 13 e não mais, né, e a outra é o pH, que é o peso hectolítrico, que é uma medida que tu vê então a densidade dele, né, o quanto ele é denso, o quanto ele é, assim, isopor, entendeu? Então tem esse peso hectolítrico que é o peso que tu mede lá no aparelho em 100 gramas, né? Depende do aparelho é diferente. Mas então tu vê qual é o peso hectolítrico dele e tem um padrão mais ou menos aceitável para peso hectolítrico. Senão tu vê que o milho está de má qualidade. Claro, depois teria outras análises para te fazer, né? A própria proteína e tal, mas tu fazer umidade e fazer pH é um baita negócio já no recebimento, entende? Tu não poderia ser um comprador de milho sem alguém medir para ti, ou tu ter um pHmetro, né? Ou que mede também a umidade. Então vocês entenderam nessa 43, a 44 e a 45 são para o futuro, né? Não sei, alguma pergunta que surja para os próprios alunos em aula e eu desdobro aí e coloco mais aqui, não preciso alterar a numeração das outras, né? Porque cada vez que altera a numeração complica, porque às vezes tu chama uma numeração depois e não foi fazer a troca lá. Mas deu bem para vocês verem nessa parte de... Ainda tem mais um item para nós concluir a classificação e caracterização dos alimentos, né? Para entrar na unidade 3, aí nós vamos fazer outro vídeo, que é um vídeo breve também para esta unidade, que é formas de expressar o valor nutricional dos alimentos. Mas já terminamos então a parte de classificação e caracterização propriamente dita. Agora nós vamos só nas formas de expressar, que eu acho que é onde vocês têm bastante dificuldade.